Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Hoje eu vou falar, e eu estou dizendo que fazendo juízos de valores, mas eu penso quanto uma democracia funciona num regime não, mas num estado enorme como o Brasil. Por exemplo, se você for pensar que para se eleger um presidente você precisa de 60 milhões de votos, 60 milhões de votos, que corresponderiam, que não são 50% mais um, mas é algo em torno disso. Então, basicamente, como se mais é mais da metade do eleitorado, então eu pergunto como uma pessoa pode ser representada por alguém do executivo. E o mesmo vale, por exemplo, para esferas estaduais. E também, de certa forma, na representação, até mesmo legislativa. Por exemplo, para um deputado federal for eleito nos grandes estados, por exemplo, do Sudeste, ele precisa mais ou menos, isso para se ainda não tiver um reboque de um grande deputado, em torno de 400 a 400 mil votos. Podem se argumentar que estados menores, como Amapá, Roraima, os deputados também sejam, como se diz, eleitos com uma menor quantidade de votos, e aí uma representação um pouco mais direta, certo? Você tem um maior poder de barganha com o seu eleitor, ou melhor, o contrário, o eleitor tem mais poder de barganha e tem mais chances de visualizar olho no olho o seu deputado, certo? O que não é verdade, porque a divisão de deputados, e que aparentemente está numa briga para mudar, porque estados vão perder e estados vão ganhar, enfim, não vamos entrar nessa discussão. Mostra o quanto de fato, por mais que nós elegemos eles, também tem gente, por exemplo, que não é eleita pelo voto popular, e tem gente que é excluída conseguindo isso. Em São Paulo, por exemplo, nós temos dois grandes exemplos que estão ocupando ministérios. Um deles é a Sônia Guajajara, que é deputada federal, foi alavancada pelo Boulos, que foi o mais votado. Temos também a Marina Silva da Rede, porque a Marina Silva é acriana, uma das acrianas mais famosas que nós temos, junto com a Glória Pérez. E a Sônia Guajajara é maranhense, nem é Guajajara, isso é nome artístico, certo? Mas enfim, foram rebocadas pelo coeficiente eleitoral. Também outro exemplo é o Tiririca. Ele foi o menos votado do PL, não conseguia se eleger, estivesse num partido menor, porém foi alavancado pela votação da Carla Zambelli. Então fica-se a pergunta, também a capital brasileira está num local geograficamente isolado, e ela foi projetada com essa ideia. O Planalto Central, antes de terem as rodovias asfaltadas e tudo mais, ele era feito o acesso primeiro por avião. Então as entidades, os representantes, tudo mais, iam lá para reuniões formais de avião,
certo? Então, o que torna ainda mais basicamente o Brasil um dimorfismo democrático, e de fato não há uma falta de representatividade, há uma falta de representatividade. Por mais que você diga esse é meu tal, isso daí é mais no decurso dos mandatos políticos. E bom, não estou falando contra a democracia, porém sim contra o Brasil como um grande Estado. Como eu digo, não haveria uma, como se diz, uma e não adiantaria soluções como, por exemplo, uma democracia direta. O Brasil ele é grande demais, diverso demais para o quê? Para que a democracia funcione. E os interesses no final ficam na Disneylândia da loucura, que é dos lobbies. E o mesmo vale, em alguma medida, nas câmaras estaduais e municipais, nos passos e palácios, onde fica o executivo, também a forte influência de lobismo. E não que o judiciário esteja isento deles. Mas o que eu digo é que basicamente, e eu estou pondo a reflexão, é de que se realmente haveria como fazer funcionar um grande Estado realmente, e, o pior, e ainda extremamente centralizado como o Brasil. Claro que a democracia, a centralização no Brasil ocorre por uma série de questões, por exemplo, que pelo menos isso daí foi tentado evitar, porque as duas primeiras constituições, as que, diga-se passagem, duraram mais, que é a de 1824 e a de 1891, elas reforçaram o poder das oligarquias regionais. E a ideia de centralização foi o que? De trazer a democracia, uma real democracia. Só que isso não houve mais um afastamento da população em frente ao poder. E é claro que isso, como eu digo, o Brasil acaba sendo um estado que é grandão, bobão. Basicamente não dá para ficar aventando bobagens como taxar rico, taxar pobre, taxar imposto de tal coisa para resolver esses dismorfismos. E bom, basicamente também a democracia, principalmente no Brasil, se resumiu à espetacularização das coisas. Por exemplo, a gente tem, principalmente com Lula e Bolsonaro, você tem grandes campanhas aonde basicamente ganha quem se aparece mais, quem fala mais, quem provoca o facciosismo, ao invés do que da integridade. O governo Lula ainda usa o lema, porque acredito que talvez tenha que usar, de união e reconstrução, mas na verdade não, só aumentou ainda mais o facciosismo. E o Bolsonaro agora persegue a sua anistia política. Vai funcionar? Obviamente não. Mas o que eu quero dizer é, como eu disse, temos de ver até mesmo a ideia desses salvadores do Brasil. É que nem na última eleição disseram: o Brasil, o Nordeste vai salvar, não pode sozinho salvar o Brasil, precisa. Isso de uma colunista de esquerda. Mas e aí a gente já vê que, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista
do ponto de vista de representatividade, aí já vemos que há Brasis distantes e que fazem questão de não se comunicar. Então fica a minha pergunta, eu já disse que socialismo e qualquer outra ideologia, e não só ideologia, religiosidade também no Brasil não funciona. Entretanto, nós temos de pensar em um modo de como evitar que ou descentralizar o Brasil, dar mais poder aos estados e diminuir o poder da Disneylândia da loucura, que é Brasília, ou então simplesmente seguimos a saída seguimos juntos para o fracasso e a saída do Brasil continuar sendo cruzar a fronteira. Obrigado e seja feliz.